Boa noite! Oi, boa noite, Fabrício. Boa noite, turminha. E aí, primeira live, nunca fiz live. Sempre tem uma primeira vez. Ai, primeira viagem. No Como início diz, né? parece. Sim, sempre tem a primeira viagem, né? Por falar É, nisso, né? Fica uma dica, porque às vezes a gente quer viajar, quer se aventurar sozinho, e aí passa por uns perrengues. Então a é primeira isso live é como a aí. primeira viagem sozinho, mas eu tô aqui, eu vou ser teu Meu agente de turismo parceiro, aqui, vou te tamo pegar pela junto. mão e vou te levar. Pode ficar muito tranquila, Uhum, muito seguro, tá bom? tá bom. Apresente-se um pouquinho. Eu tô conseguindo fazer a transmissão aqui também pelo computador para o Face. Então eu vou estar Uhum, aqui vendo se o pessoal tem alguma pergunta para te fazer, mas enquanto isso eu vou pedir para tu se apresentares para nós, tá bom? tá bom. Bom, eu sou a Gláucia Regina, né? Sou consultora em viagem, sou profissional do turismo. Já trabalho no turismo aí há uns 15 anos. E conheci o Fabrício aí nos cruzeiros, né? Os cruzeiros que a gente faz, né? Fazia e faz, né? Muitas experiências aí nesses cruzeiros. Comecei o turismo com meu irmão, o professor J. Júnior, que é o professor de dança de salão daqui do Cuiabá, né? A gente também vai fazer uma live aí. Já estimei ele a fazer uma live também. Então, eu comecei com ele no turismo, trabalhando com grupos, né? Os grupos da melhor idade, casais, e aí eu fui me apaixonando pelo turismo, né? Me especializei na área, sou profissional com curso de turismo, sou turismóloga também. E aí agora a gente está se reinventando, né? Nossa profissão, como todas as profissões, a gente está se reinventando, mas persistindo, e a gente sabe que tem muita coisa boa para vir. E é isso, sou mãe, tenho filho, né? O Fabrício também é pai, tem uma família maravilhosa que me dá maior força, que está aí também nessa live, meus colegas, meus clientes que eu convidei, e acho que é o início, acho que a gente está vivendo essa transformação, né, Fabrício? E a gente está aí com várias ideias, eu acredito que seja um momento que não é fácil, mas é um desafio, a gente vamos ser vitoriosos. Perfeito. Tá ouvindo bem, Fabrício, tá? Tô te ouvindo de forma excelente. Eu não sei se o pessoal tá ouvindo, é no Face. Vou pedir aqui pro pessoal me dar algum feedback quem tiver aqui pelo Facebook. E vamos seguir aqui, então, porque a gente tem novidades para trazer então sobre as nossas profissões, né? Sim. Então, um dos primeiros tópicos que a gente tem aqui, que eu anotei, é falando sobre a transformação do turismo. Sim. Vamos lá, eu vou falar um pouco, posso falar então? Vou tomar a vez, mas eu vou falar sobre essa transformação que tem acontecido. A gente tem um ano, né, de pandemia, e desde então eu insisto, eu persisto no turismo e esse setor de viagens, que é um setor dinâmico, ele está se transformando. Então, assim, a gente sabe da dificuldade, a gente sabe que a pandemia veio e está um momento delicado, mas a gente está se transformando e trazendo novidades. O que tem acontecido nesse momento, né? O turismo ele mudou, as pessoas elas já estão compreendendo que as viagens elas têm que ter um sentido maior, né? Eu já trabalhava nisso antes, já tinha esse movimento, eu já levava os meus grupos com essa consciência, né, de aproveitar melhor o ambiente, de cuidar, porque a viagem ela nos traz um bem-estar, né? Então assim a viagem tem grandes benefícios. Então essa é a transformação que estão acontecendo para muitas pessoas, né? Uma reforma e aí na nossa profissão também. Então assim não as viagens elas vão continuar, né? Elas continuam. Só que agora a gente tem que fazer um plano melhor, né? O plano tem que ser de forma com mais sentido. Né? Eu acredito que essa é a nossa transformação. E aí a gente, como profissional, né, não só os nossos clientes, né, não só as pessoas, mas o profissional também muda o comportamento. Né? Tem acontecido essas transformações. Então, por isso eu falo da transformação para um lado positivo, né, Fabrício? E Sim. a gente tem conversado bastante sobre isso.
E o meu público, principalmente, é gente que está louco para viajar, está louco para sair de casa, né? Não aguenta mais ficar dentro de casa, quer sair, quer se divertir. Só a gente está só esperando mesmo esse momento passar, e esse é o momento de nos organizarmos como profissionais para estar levando esses nossos grupos a esse novo turismo, né? Esse novo olhar, né? Falando de todos os setores, mas o turismo está com um novo olhar, e é um olhar, a gente fala de nível sustentável, né? É um olhar mais interior, tem mais sentido, então assim, é algo incrível, né? Eu publiquei até no meu Instagram hoje falando desses os benefícios de uma viagem, né? Então assim, esses são grandes benefícios, né? O bem-estar, a mente, né? Trabalha a nossa mente, trabalha a cultura, né? A gente conhece as pessoas de outros lugares, os momentos, né? Aqueles momentos gostosos que a gente vive. Então, assim, está existindo essa transformação que a gente já fazia isso, né? O Fabrício, ele é muito semelhante, ele defende bastante essa causa das viagens, tem um sentido mais, qual seria a palavra? Um sentido real, de verdade, né? Não se viaja mais só por viajar. Isso já acontecia, e agora com essas transformações está melhorando cada vez mais. Então, essa seria a ideia da transformação. Sim, acredito que seja trazer mais sentido para o que já tinha um sentido, né? Eu acho que esse momento que a gente está passando vai fazer a gente valorizar outras coisas, né? Então, como você, assim como você está fazendo esse curso, você é turismóloga, né? Não sei se as pessoas sabiam que tem essa especialidade, mas essa questão do trazer, ter mais sentido, né? Trazer mais sensação para as pessoas, mais experiência, isso vai se tornar cada vez mais um grande diferencial, com certeza, né? Na dança, eu já acredito muito na dança dessa maneira, que é um momento que a gente tem que estar mais presente, né? É um momento que a gente tem que aproveitar para estar vivenciando mais e não só se movimentando, né? Se movimentar já por si só é muito bom, mas estar mais presente, assim. E futuramente, então, essa experiência com dança e com turismo, meu Deus. Espere, Foi uma gente. ligação grande. E quando a gente fala também, falando um pouquinho de transformações, né? Vou falar muito do turismo, que é o que eu defendo, é a minha causa, né? E cada um vai pensando em transformação de uma certa particularidade, né? As pessoas que estão vendo, que estão nos ouvindo. Mas a gente pensa assim que, eu falo como na profissão, né? A gente vive no automático, né? Até assim o comportamento, nosso comportamento, né? Eu também me coloco como cliente, como turista, né? Eu também faço viagem. Então mudou-se muito o nosso comportamento desde o embarque no avião, na aeronave, né? Desde o comportamento dentro de um aeroporto, né? De você ver a importância ali do profissional se dedicando, cuidando da gente. Os meios de hospedagem, como eles estão trabalhando, né, para melhoria, para nos receber de uma forma mais particular, acolhedora, né, que antes se preocupava muito em lotar, né? Tinha aquela alta temporada, né? Apesar que o meu público que eu trabalho bastante, é um público que não tem essa questão da alta temporada, viaja sempre em temporadas mais baixas. Só que hoje já não existe mais isso. Hoje já existe uma forma de customizar, né? As pessoas elas vão começar a viajar se preocupando com ela, com a família, não ter aquela aglomeração, né? Que é uma mudança também no nosso setor, que assim, eu já pensava nisso, né? Que antes era muito cheio, a preocupação era lotar o lugar, lotar o atrativo, capacidade do hotel a mais, né? Que dava o over, que passava além. Hoje não, hoje a preocupação é fazer com que o turista se sinta confortável e seguro, né? E tenha essa experiência daquele ambiente que ele está vivenciando. Então, não importa mais o lotar, porque não faz mais sentido. Nem o turista vai buscar um lugar desse, né? Então, hoje está assim. E uma outra coisa que tem se transformado é os destinos, né? Muitos destinos estão se surgindo, né? Destinos de natureza, os destinos que até então não tinha essa visão, porque estão começando a olhar, né, para lugares
que tem esse ambiente natural, que transmite energia para a pessoa. Então, eu acredito assim que essa mudança veio com força total. E quando eu falo dos profissionais, a gente, né, não é mais só agente de viagens, né? Hoje, esse agente de viagem só vendia mudou, né? É lógico que para a gente estar onde a gente está, a gente precisou ser um agente, né? A gente estudou esse método tradicional, a gente praticou, mas hoje mudou. Então, hoje nós profissionais somos aqueles consultores, né? Estão surgindo várias denominações, consultores em viagem, design, né? O design de viagem, os arquitetos, porque a gente está desenhando a viagem do cliente, né? Está querendo que o cliente se sinta muito bem, muito confortável. É uma transformação Sim. fodástica, eu acho. Sim, eu tava nesse final de semana fazendo um treinamento, eles estavam falando, né, a diferença do exclusivo personalizado. E a gente tá indo cada vez mais, né, mais personalizado, assim, então, fantástico. A dança tá totalmente assim, né, totalmente remodelada hoje. E fico muito feliz, assim, que apesar de ser um momento tenso que a gente está passando, mas é um momento que a gente está precisando se transformar, né? A gente tá precisando aí elaborar outras possibilidades e se reconectar, por exemplo, que nem você estava falando com os destinos com mais natureza, né? É importantíssimo, assim, possivelmente se a gente não se conectar com a nossa essência agora, nesse momento, a gente vai viver de uma maneira muito, muito infeliz. E deixa eu te perguntar aqui, você estava me falando então para o nosso segundo tópico sobre as experiências com as viagens realizadas, assim, o que tu gostaria de compartilhar? Tá, vamos lá, né? Vamos compartilhar, porque assim, quando eu decidi, eu fui uma agente de viagem, trabalhei em uma agência como funcionária, e aí teve um momento da minha vida que eu decidi trabalhar por conta, né, junto com parceria com o Júnior da Compass, porque eu já enxergava essa customização, esse diferencial de você cuidar do seu cliente, e a partir desse momento eu resolvi viajar, né, então eu comecei a investir nas viagens, eu comecei a fazer várias viagens, né, a nível nacional, nos cruzeiros, né? Eu tenho uma especialidade, aí, uma expertise com cruzeiros marítimos. Então, nessas viagens, a gente acaba adquirindo algumas experiências, né, que servem muito, mas muito para a nossa profissão e para o que a gente está vivendo agora. Então, assim, viagens em grupos, onde a gente começa a ver e ter um olhar assim diferente para cada cliente, para cada turista, né? E você tem que ter todo um cuidado. Então, assim, essas viagens foram me dando essas experiências de como cuidar do meu turista, de como levá-lo até o ambiente, do que eu posso fazer de diferente para ele, né? Então, isso já acontecia antes da pandemia. E aí, na pandemia, né? Engraçado que a pandemia veio justo no dia, né, no mês do cruzeiro, né? A gente ia. Caramba, eu até o último momento eu ainda estava positiva que ia acontecer, né? Mas, né, por situações que a gente já, né, sabe que tem acontecido, foi cancelado. E assim, no momento foi uma tristeza, o pânico, veio aquele sentimento para todo o mundo inteiro, né? Foi uma situação global. E aí, depois de uns certos meses, eu decidi fazer as viagens para ter algumas experiências, para ter uma segurança, né? Eu falei, eu preciso viajar para ver se eu vou continuar a trabalhar nessa área, se realmente que eu defendo, porque dá um certo medo, né? Quando a gente fala do medo, dessas coisas, é uma coisa de energia, né? Fabrício conhece sobre isso, mas a partir do momento que muitas pessoas começam a desanimar, a pensar, né? Fazem insegurança, aí isso é uma coisa que cresce, né? E era essa a minha preocupação, esse grande crescimento não podia acontecer dentro de mim, porque como eu ia transmitir isso para os meus clientes, né? E aí eu comecei a fazer as viagens. Então, assim, eu tive experiências desde embarque, desembarque de navio, de cruzeiro, aí em aeronave, né, no momento de pandemia, porque eu queria ver como estava o comportamento, então eu vivenciei essa experiência em pandemia. Eu fiz viagens culturais, né? Conheci a Paraty, que foi um destino maravilhoso. Fui até Salvador no resort também, tive uma experiência ímpar, foi ver o comportamento, de como as pessoas estavam se comportando no resort no início de uma pandemia, quase no meio, não
fim de pandemia, mas na situação de pandemia, né? Como que estava acontecendo esse processo, né? E eu percebi, assim, que é muito nítido, que é o que a gente já falou da transformação, nessas minhas experiências, é muito nítido o nosso comportamento, né? Para que as coisas aconteçam de forma tranquila. Então, assim, tinha todo um protocolo, eu vivenciei isso de perto, e assim a gente traz isso para o turismo com mais segurança, né, para o nosso cliente ao vender, porque o cliente, a pessoa que viaja, nós que viajamos, que gostamos de viajar, a gente não mata esse sonho por conta da pandemia. A gente tem esse sonho muito enraizado, assim, forte. Então a gente se planeja. Então assim eu vim com essa ideia de continuar o planejamento com o meu cliente, né? E quando eu vim com mais segurança, né, mostrando que é possível continuar as viagens, é possível ir quando um destino ele está preparado para receber, isso dá dá uma certa força, né? A gente está aqui nessa live é um motivo para mim de força para o meu cliente, né? Para que ele se fortaleça, para que ele não desista, para que ele se planeje, porque isso vai passar, não é? E as coisas estão acontecendo. Então, assim, essas experiências de viagem que eu tive no ano passado, foi um ano ainda que não foi em pandemia, né? Eu vivenciei tudo isso. Então, assim, eu pude aproveitar os lugares, né? E pude perceber que aqueles lugares eles estão se cuidando, eles estão começando a se cuidar, né? Existe, e aí isso vem da pessoa, né? Vem do profissional, de enxergar que ele precisa estar bem preparado para nos receber. Então, eu vivenciei e foram experiências ímpares que eu trouxe que me ajudou bastante a continuar, né? A não desistir de trabalhar, de motivar, de sonhar, né? Então, quando eu falo de experiência, é isso, é vivenciar a experiência, né? E, assim, a cada viagem tem uma experiência diferente, né? Então, cada momento você traz algo diferente para você, né? Quando a gente viaja, a gente traz isso com a gente. E eu só quero continuar, né, levar os meus clientes para vivenciar essas experiências que quando a gente sente isso dentro da gente, a gente quer que o outro, né, é algo assim de paixão, né, você quer que aquela outra pessoa faça do mesmo jeito, né, sonhe. Então, são coisas que vale a pena. Tem uma frase que eu gosto muito que eu não sei falar agora de quem é e como realmente ela é, mas ela fala alguma coisa assim que tem pessoas que viajam para fugir, né? E tem pessoas que viajam para se reencontrar. Então, eu acho que quando a gente é apaixonado pela viagem, a gente sai, mas a gente se reencontra, né? Qualquer viagem que eu faço, pode ser de ônibus, 20, 30 quilômetros, às vezes de carro, dá essa sensação de estar saindo, mas a sensação que eu tenho é como se eu saísse e conseguisse olhar de fora, né, de cima para baixo, assim. Então eu consigo ter alguns insights, para mim eu sou viciado, sou apaixonado por viajar, né? E o que tu estava falando ali, eu concordo plenamente sobre essa questão que a gente está vivendo, que o medo é uma energia, uma vibração que a gente tem que cuidar, não é se descuidar, né? Mas é respeitar. Existe perigo, mas enfim, a gente tem que viver a vida também, né? Tem que se cuidar, tem que proteger os outros, mas tem que cuidar da nossa saúde mental também. Tem uma frase, né, que está na Bíblia que eu gosto muito, que é orai e vigiai. Eu acho que é incrível isso. E sem contar que assim, a gente se conheceu num cruzeiro, e para quem não sabe, para quem não me conhece, os cruzeiros, as viagens em cruzeiros são as mais incríveis. Sem contar que normalmente a gente acaba indo nos cruzeiros que são os cruzeiros dançantes, né? O que tu acha? Assim, tu já foi em muitos cruzeiros, eu vou nos cruzeiros que tem dança. Qual a diferença que tu vê assim maior assim de um cruzeiro que é de dança, temático de dança, de um cruzeiro que não tenha dança desse povo todo unido? Eu ontem assisti uma live de uma especialista em viagens, né? Ela é especialista com a Itália e ela falando, ela tem um pouquinho de aversão com os cruzeiros, né? E o cruzeiro já para mim é uma paixão, né? Eu sou apaixonada por tudo. Meu irmão me ensinou, né? A gente começou junto esse trabalho de cruzeiros e a partir daí eu quis conhecer cada pedacinho, cada momento, cada programação. Eu não dormia, né? Eu levava o grupo, mas nem parava nem para. Não tem como, você quer observar, quer saber o que está acontecendo, né? O que tem na programação.
E assim, eu fiz 8 cruzeiros marítimos, né? Um na América do Sul, fiz um em Punta Cana, né? República Dominicana, Caribe. Foi um cruzeiro apaixonante para os meus clientes, para mim. Foi um cruzeiro maravilhoso. Fiz cruzeiros que não são temáticos. E assim, existe uma diferença assim. E a gente vai falar isso aqui, que a dança e o turismo tem a ver, né? O meu irmão sempre falava isso, né? Que a dança, ele sempre fala que a dança e o turismo caminham juntos, né? E assim, quando foi esse temático, que é o Dançando a Bordo, né? A gente enxergou assim que nós brasileiros somos ótimos, né? Como animadores, como dançarinos, como a gente quer curtir todo momento. Então, o navio temático ele traz essa fantasia gostosa, né? É um ambiente, é uma imersão, né? Que vocês usam muito essa palavra imersão. Você entra dentro da dança, você vive a dança, você respira a dança a todo momento. E tem também aquelas alternativas, né? O momento lá de bem-estar, fitness, no temático, né? Então, assim, é uma união e é o que está acontecendo hoje. As comunidades estão se unindo, né? Aquele grupo que quer ir para de natureza, eles se unem juntos. Então, no navio ele, temático, ele faz isso, ele reúne pessoas com as mesmas afinidades. Né? E isso é muito bom, porque você vai conversar com pessoas que estão falando que você é a mesma língua, né? Então, o temático ele tem essa energia, né? E quando o navio descobriu isso e abraçou essa ideia, né? O Dançando a Bordo é um deles, só deu certo, só foi sucesso. Então, o temático ele tem toda essa energia, essa força, essa coisa gostosa, né? E o que não é temático, que são as saídas normais, né? A gente fala de saídas regulares, né? Saídas normais. O de Ponta Cana mesmo, a gente fez, ele não era um temático. Então, a diferença às vezes, no valor, né? Um valor que ele é um pouco menor do que o temático, né? Esse enriquecimento todo ele agrega mais, então ele tem um valor a investir um pouquinho maior. E a diferença também é que não tem aquela programação. As programações são bem tranquilas, aí já é um outro público, né? Aí junta aquelas pessoas que já não gostam muito de barulho, né? Que gostam de ficar ali tranquilamente, fazendo um jogo de xadrez, fazendo uma leitura em silêncio, né? Tem bastante brincadeiras entre pessoas, mas é uma coisa bem mais tranquila. E e o incrível que foi, Fabrício, que esse Cruzeiro do Caribe, eu não sei se vai ter gente aí do Caribe, mas depois vamos assistir. Mas o Caribe, nós brasileiras, nós mulheres brasileiras, estávamos em 13 e a gente animou aquele navio. Porque onde a gente parava, os italianos, né, os franceses ficavam desesperados com as brasileiras, chamavam a gente de lastico. Então, assim, são navios gostosos. Tem um público para esse tipo de cruzeiro que não é o temático, né? Então, você tem um outro conhecimento, você vive uma outra experiência. E aí depende da gente, né? Aí a gente faz a viagem, né? A gente faz a coisa que é gostosa. Então, o que eu vejo nesses navios que não são temáticos é curtir o destino. Por exemplo, o Caribe é maravilhoso. Então, a gente aproveitou a praia, a gente aproveitou para descer bastante. Temática, às vezes você nem desce, você quer aproveitar o navio, né? Aí você fala, não, deixa eu aproveitar a programação que o navio tem. E agora, já no que não é temático, você consegue curtir mais aquele lugar, o destino, o ambiente, né? Você consegue também chegar um pouco mais próximo de pessoas. Então, assim, eu acho que cada um tem uma particularidade. Eu sou suspeita para falar de cruzeiro, porque para mim todos são ótimos. Temático, não temático. Olha o professor Júnior aí entrando na live aí. Um abração para ele, que é irmão da Gláucia. Já fui lá, já abriu as portas da escola dele maravilhosa. Graças a vocês, né? Eu cheguei em Cuiabá e para conhecer mais de perto essa energia maravilhosa que vocês têm aí. E eu diria que mais do que a mulher brasileira agitando lá no Caribe, foi porque vocês são cuiabanas, né? Essa é a energia, dançando rasqueado cuiabano, coisa bem boa. Eu tive no Caribe, teve um lançando a bordo, né? Um temático de dança lá no Caribe. Então foi incrível, assim. Pô, dança, viagem. E isso que é legal, né? Para quem não sabe, ainda o cruzeiro, os temáticos de dança acabam fechando um público fiel. Então você faz uma amizade ali que você reencontra todos os anos, né? Agora o último cruzeiro temático que teve foi para a Europa. Aí dividi a cabine com um amigão que eu já tinha conhecido em outros cruzeiros.
Porque às vezes quando a gente não tá no meio da dança e não tá no meio de uma viagem, assim, que você se encontra sempre com as pessoas, às vezes as pessoas ficam assim, né? Não vou viajar sozinho, né? Ou fica mais caro. Então, quando você tá no meio da dança e tá num evento que é como se fosse um encontro, né? Dançante viajando pelo É, mundo, né? Pelo cruzeiro, é verdade. você daqui a pouco fala, Glaucia, não sei o que, tô sozinho, tem alguém aí? E aí a Glaucia lá, com toda sua atenção, tipo, não, Fabrício, eu tenho um cara aqui que tem o teu perfil para viajar contigo, porque o cara também é organizado, né? Ou não, né? Isso é fantástico, né? Que pode ser feito, né? Eu Sim, sou sim. suspeito, assim. Até a gente pode marcar um próximo encontro e falando só de cruzeiros, assim, porque não Muita falta coisa, né? história, não falta conversa. Sim. É verdade. Você quer perguntar alguma Eu coisa? Sigo o checklist aqui. eu só vou fazer um parênteses quando você fala de cruzeiro. A gente sabe que os cruzeiros eles não estão aqui no Brasil, ainda estão, né? Mas assim, eles estão se preparando. As estratégias estão vindo de todos os lados no nosso setor, né? Então, assim, os cruzeiros eles estão com várias estratégias para que a partir de 2022 a gente comece aí né, e continue com as saídas, o temático dançando a bordo, tem outros temas como o Zezé de Camargo, Del Amor. Então, assim, tem muitas pessoas que são aptas, que gostam, que são os amantes dos cruzeiros, eles estão nessa expectativa, né? Que tudo vai a melhorar e as cruzeiras vão voltar com uma força total. Então, assim, eu só quero deixar um recado para as pessoas que estão aí, que vão ouvir depois também, que não desistam, que os cruzeiros, eles só estão, assim, criando uma estratégia de como vão nos acolher, que é o que está acontecendo, né? Faz parte da transformação. E a gente vai fazer uma live falando sobre algumas dicas de cruzeiros, né? Eu e o Fabrício, a gente tem bastante coisas que a gente, né, vivenciou, né? Pessoas que foram com a gente também podem trazer as ideias, as dicas do que vivenciou e fazer esse resgate, né? Lembrar, é gostoso lembrar, né? Dessas viagens Sim. legais. Então, eu acho que cruzeiro a gente faz uma próxima, senão a gente já só falando de cruzeiro aqui, né? Então, uma É. próxima a gente pode falar. Né? E a Jéssica comentou aqui, né? Viajar é igual descobrimento pessoal. E a Onira está aqui também. A Onira, nos conhecemos no navio, né? Eu conheci a Onira, que era de Porto Alegre, eu não conhecia, porque estava morando em São Paulo. Conheci a Mireila junto. Foi muito engraçado, porque quando a gente está no meio da dança, assim, a gente fala muito das outras pessoas, né? E aí foi muito curioso que o Fábio, um professor tava lá, foi me apresentar pra Onira e pra Mireira, assim, olha só que legal, aquela empolgação do navio, né? Olha só que legal, Onira, esse aqui é Onira, Mireira, esse aqui é o Fabrício. E a gente se olha assim, tipo, tá, né? E aí, né? Então, Não, é muito legal, né? E a gente é muito tá aí até gostoso. hoje, Onira, aí, um beijo grande, presente E na você live. sabe que Cruzeiro um lugar, é um destino também, um atrativo, onde muitas pessoas se conhecem, né? A Lauren apareceu aí falando que, né, que quer voltar. Então, a dança, ela já tem esse objetivo maior de aproximar pessoas, e o temático Cruzeiro faz isso com as pessoas, né? Muitas pessoas descobriram, além da dança, descobriram e conheceram pessoas novas através de um cruzeiro. Né? E os cruzeiros não vão parar, gente. Nós vamos falar de cruzeiros. A Grace também falou que quer ir para o Cruzeiro Amor, que é do Zé de Camargo. Então você vê como que é gostoso. É gostoso. Não dá Sim, para falar que vai acabar. Então vai sim. continuar e tem coisa boa para falar depois. Ah, e tava pensando aqui hoje de tarde também que uma das coisas importantes é a gente tem que fazer umas lives aí futuramente dando as dicas dos cruzeiros para as pessoas aproveitarem mais, né? Tem umas macetes, né? O marinheiro de primeira Sim. viagem sofre um pouquinho, mas a E, gente, vocês gente. sabem que no Cruzeiro eu conheci o Fabrício, ele estava dançando, porque tem uma dança Noite de Gala, que a gente vai falar uma dica legal na Noite de Gala, né? Eu vi o Fabrício dançando com uma aluna que estava começando, acho que o Cruzeiro, acho que era algum que estava iniciando. Eu falei, nossa, que rapaz bonito dançando, acho que era um personal, né? E aí todo mundo ficava, ele é bonito, olha lá o Fabrício, olha como ele dança bem, então você vê. E aí você já começou a ver outro olhar. Ah, Então noite de gala, né? Noite de gala, né? Pelo menos. Mas que legal comentar isso. Eu entrei na dança em 2005, aí em 2006 fiz uma seleção, e em 2007 passei na seleção para trabalhar com os cruzeiros pela costa brasileira.
Então, para quem não sabe, tem bailarinos que são contratados para dançar nas noites, né? E as noites tem noites temáticas, gente. Outra Noite que dica você aí, hein, pra quiser. gente falar como é isso. Sim, 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 é. Vamos guardar aqui. É. Vou seguir o protocolo aqui, tá bom? Então, vamos lá. A gente E aí, falou das então, a gente acabou experiências. já. Isso, a gente acabou entrando já, então, no turismo com dança, né? A gente acabou entrando nessa parte mais temática com os cruzeiros. Mas tem outras possibilidades também, né? A dança se dança no mundo inteiro. Agora, nesse último cruzeiro que eu tive lá na Europa, eu fui uns dias antes, fiquei uns dias depois. Encontrei amigos lá de Buenos Aires que estavam em outra cidade. Cheguei a fazer show lá num restaurante chamado Volver. O restaurante tava, não me lembro se era 10 anos ou 15 anos. E aí a minha amiga não ia poder dançar com o namorado dela. Aí eu acabei dançando. Foi incrível, assim. Olha que Sem contar as experiência. milongas, né? Que você vai, assim, você sai... Tá no Brasil, a gente dança muito samba aqui, muito forró. Alguns gostam de tango, como eu, vai para Buenos Aires, aí tu nunca imagina, né, assim, que tipo, tá, tu vai estar na Europa, vai ter uma milonga, só que com muita gente, sabe? Muita gente dançando bem. Então a dança é essa linguagem, né, que talvez você não precise falar um inglês, um italiano, mas se você dança e vai num baile, você se comunica com outra pessoa, né? Universal, né? É universal, é universal. Eu, Então, eu acredito muito que agora, quando passar isso tudo, as pessoas vão valorizar ainda mais essa questão da dança, né? A questão do autoconhecimento, a questão dessa empatia com o outro, é algo que eu prezo muito na dança, né? Primeiro no Perceptango, né, Glaucio? Primeiro você precisa se conhecer. O que, que eu faço? O que o meu corpo faz? O que eu quero? O que eu gosto? E aí, então, depois a gente começa a se relacionar com outra pessoa, né? Porque a dança ainda é ensinada muito, eu digo que de fora para dentro, né? Tipo, o homem conduz a mulher responde com o homem. E eu vejo que a dança é uma linguagem, né? É uma comunicação que dá para ser dialogada, né? Não precisa ser um monólogo. Então é incrível, incrível. E para quem não sabe, você dança também, né? Quais são as suas especialidades? eu vendo sonhos, dou uma arranhadinha na dança. Uma arranhadinha É, é modesta, Mano Júnior dança um monte. olha a responsabilidade. Mas quando você falando aí desse tema que a gente ia falar um pouquinho, né? A gente acabou entrando por conta do cruzeiro, a dança e o turismo, né? Vou falar do Sim, turismo aqui, de viajar. Então, assim, quando a gente viaja, já quando você faz uma viagem, você viaja com vontade, com objetivo de algo, né? E aí, quando você vivencia aquela experiência de uma viagem, por exemplo, você vai para a Itália, e aí você quer provar aquele prato da Itália, né? Aquela massa, e aí você vai provar com gosto, com a sensação, com a emoção, né? E isso você leva, vai tomar um café, um bolo de queijo de Minas Gerais, né? E você leva com você para onde você for, né? E toda vez que você traz isso na memória. Então, a dança, comparando com a dança, que também ela é uma ferramenta, não sei a palavra que eu vou colocar com a dança, mas a dança também ela traz esse resgate durante uma viagem, né? Você vai para o Buenos Aires, aí você dança lá um pouco do tango, mesmo você não sabendo tango, você consegue vivenciar aquela experiência ali tem um lugar ali em Buenos Aires que você dança um pouquinho com um dançarino, né, de tango, e aquilo você tira uma foto, você leva com você. E aí eu acredito que a dança, hoje, que é o que o Fabrício falou, ela vai voltar com uma força maior, né, onde a pessoa vai valorizar mais o interno, né, o de dentro para fora. Então a dança ela tem essa força, né, de aproximar o ser humano, né, independente se é um relacionamento, mas ele aproxima o ser humano, ele conecta, né, uma conexão muito forte. E aí, trazendo isso para turismo, para as viagens, é o que o turismo vai trabalhar com muita força, essa conexão. Então, assim, quando a gente fala da dança, ela traz isso. Então, quando você vivencia durante uma viagem um tango, né, um milonga, um forrozinho em Campina Grande, né, que eu já levei grupo para lá, para aquele forró que a gente
né, passou altos perrengues, mas foi o melhor forró do mundo. Até hoje, quando eu falo com uma das minhas clientes, nossa, Glaucia, e aquele forró que eu dancei naquele lugar? Então, assim, traz esse resgate. Então, a dança, ela tem essa ligação no turismo, né? Então, assim, é uma proposta nova que a gente quer trazer aqui, até essa ideia também, né, Fabrício, a gente vai falar no próximo tema, mas ligar, não é que seja isso já acontecia, né, a gente sempre trazia o turismo com a dança, o turismo com a gastronomia, só que agora o olhar vai ser um pouco mais profundo, né, e aí quando a gente levar esse grupo que quer estar com a gente, que quer fazer vivenciar essa experiência, a gente vai conseguir transmitir essa profundidade, né, através da dança, né, como se você fosse experimentar algo que está para a vida toda. Então, essa é a ideia, e é isso que vai acontecer no turismo. Estou falando da dança aqui porque é o nosso tema, né? É o turismo e a dança, né? Que é o Dance Travel. Mas em qualquer experiência que o turista, que o cliente, né, que o visitante for fazer em um destino, ele vai levar aquilo com muita força, com muita garra, com muito valor. Isso não acontecia no automático, né? Era aquelas paradas, para, sobe, para, vai para outro lugar. E agora não, agora a gente vai querer vivenciar mais esse momento de dança, esse momento de comer aquela comidinha gostosa, né? Momento de você conversar com o pescador, momento de contemplação de um sol, de um pôr do sol, de um nascer do sol. Então, são coisas que vão ser mais valorizadas. Então, não tem como não ligar, né, no caso, a dança com uma viagem e não ficar inesquecível. Então, eu acho que tem tudo a ver quando a gente fala dessa transformação. E aí, a transformação vem de encontro com a dança e o turismo, que eu acredito que é algo que a gente, quem desenvolve, quem acredita, vai vir junto com a gente, Fabrício, tanto na dança quanto no turismo, né? O meu irmão também defende muito, né? Até hoje ele é apaixonado pela dança, né? Às vezes ele fala, não quero mais, mas ele vai lá e insiste, né? Porque ele sabe que é muito forte, não tem, é uma coisa do ser humano, não é uma máquina, é o ser humano que está presente, né? Preciso te fazer uma pergunta aqui que eu fiquei sabendo aqui pela Rô Teixeira que você é especialista em dança do ventre. Especialista, sou aluna de Conte-me dança mais do ventre. sobre isso. Sou aluna há 14 anos, eu acho. A professora estava falando comigo agora. Que Então, bacana, né, que gente, a bacana. dança do ventre porque o professor Fabrício é professor de dança de salão, mas a dança do ventre também é uma conexão. Quando a gente faz, né, tá fazendo, dançando, envolvendo o corpo, né, os chakras, né, a gente consegue se conectar, né? E a dança do ventre, ela tem também seus lugares onde você pode vivenciar, né? Tem destinos gostosos, maravilhosos, né, que a gente consegue. Então, assim, a dança do ventre, ela não é muito diferente da dança de salão, né? Ela tem essa conexão mais individual, mas é algo para a mulher, né? Principalmente a mulher, ela tem, né, esse benefício da autoestima, do bem-estar, né? De você se empoderar e se sentir mais feminina. E isso é muito importante também, né? Hoje as mulheres elas estão em grande quantidade nas viagens, viu, Fabrício? As mulheres viajam muito, tem muito grupo de Sim. mulheres. O meu público maior é a mulher, né? A mulher ela domina bastante esse mercado e eu sou muito feliz por ter mulheres próximas. E a dança do ventre ela vem com essa ideia. Para mim é uma conexão interna, individual, onde eu posso trabalhar toda essa feminilidade também, né, durante o meu trabalho, durante a minha vida, né? A dança ela é na nossa vida, né? Ela está presente na vida da gente. Que legal você comentar isso falando dos chakras, das energias, né? Eu vejo que os homens, assim, eles estão perdendo muito tempo de não estarem dançando. Porque a dança, ela melhora a postura, melhora a autoestima, né? A gente precisa, eu acredito assim, que a gente precisa ter uma energia mais equilibrada, né? Então tem um lado masculino que é importante, mas também a dança traz um lado feminino também que dá uma equilibrada, né? Como a gente estava falando antes desse diálogo, né? De conversar com outra pessoa através da dança. E a dança do ventre é incrível, né? Porque é mais do que nunca eu vejo que é de fisicamente também, né? De dentro para fora, né? Essa qualidade de movimento que tem. E que às vezes a gente acaba, para quem não é da dança, né? Que está assistindo a live aí, acredito que a maioria seja da dança e do turismo, então já está acostumado com isso porque você também já dança. Até queria aproveitar e
pedir quem tá aí para mandar o aviãozinho ali embaixo para as pessoas que ainda não dançam essa live. Porque o que eu acho muito importante a gente pensar que a dança a gente olha, a gente normalmente traz para um lado mais de sensualidade, de sexualidade, e tem muito mais coisa por trás disso, né? Tem algo muito mais importante que a gente conseguir se expressar, a gente começa, por exemplo, eu falo isso porque eu era uma criança muito tímida, né? Acho que por ter meus pais mais velhos, aí eu cresci muito retraído, assim. Hoje em dia ninguém vai dizer, né? Pô, o Fabrício era tímido. Eu sempre fui muito tímido, muito inseguro. E aí comecei a dançar, assim, isso começa a brotar, né? Você começa a ter a possibilidade de fazer uma apresentaçãozinha aqui, uma apresentaçãozinha ali final de ano. Acabei virando professor de dança, né? Então minha vida teve uma transformação. E acredito que independente da profissão que a pessoa tenha, a dança vai transformar. Não tem. Até se tiver alguém aí que alguém quiser fazer alguma pergunta, uma colega que botou que a dança é alegria. E se alguém tiver alguma pergunta para fazer aí para Glaucio, para mim sobre a dança, sobre viagens, aproveite agora. Agora é o momento. E nosso tempo passa muito rápido. Estamos na reta final, vamos ter que fazer mais umas. Vamos ter que fazer uma live toda semana. Né, pessoal, acredito que o pessoal tá gostando bastante aqui, o pessoal tá assistindo pelo Face também. Qualquer dúvida podem perguntar. E vamos entrar no tópico final aí, assim, brevemente. Vamos. Deixa eu só fazer uma rapidinha, né? Quando você fala dessas conexões de dança, viagens, e aí a gente vai falar das emoções, né? Então, hoje tem essa questão da emoção. Então, hoje eu mudei um pouquinho a forma de trabalhar uma viagem. Hoje a gente está planejando a viagem, né? Hoje a gente está no momento de planejamento. E esse planejamento, ele vem desde o pré, né? O antes, né? Todo um preparo, toda a preocupação. E aí você também trabalha o emocional. Hoje ainda tem mais o emocional para a gente trabalhar como profissional e a pessoa, né? Quem vai viajar. Ela tem que trabalhar o emocional para saber que daqui 4 meses eu vou ficar bom. Tem que trabalhar o seu interno. Então, assim, hoje o turismo ele está bem assim desenvolvendo esse lado emocional, né? Então ele está fazendo muito sentido, né, nessa situação de pandemia, porque a gente está trabalhando não só vender uma viagem, mas a gente está desenvolvendo um sonho, né, desenhando um sonho, planejando um sonho. E esse sonho ele vai fazer sentido no nosso caso aqui, na nossa conversa, quando a gente fala de dança, né, de introspecção, de bem-estar. Então, para que nossos clientes, né, para que nossos amigos, quando eles vão falar com a gente, de participar de um desafio, né, de vivenciar essa experiência, ele saiba que ele não está só viajando no dia, mas ele está tendo uma preparação toda, né, antecipada, e daí a gente vai fazer esse momento de introspecção durante uma viagem, e depois a gente vai trazer isso, e aí nós, como profissionais, ainda continuamos com esse nosso trabalho. Então, é um processo muito diferente. Né? Então, eu acho que vem muito de encontro na Rolando. Incrível. A Cris postou aqui, a Cris é uma aluna aqui que me conhece, só de olhar já me conhece, né? Só de bater o olho já sente tudo. Ela colocou aqui que a dança contribui muito para o crescimento da autoestima e autoconhecimento. Né? E a Helenice e o Marcelo aqui, esses profs queridos colegas, eles querem saber as programações e roteiros de turismo, dança e gastronomia quando tudo isso passar. E a gente vai passar, né? Vamos falar para eles o que a gente está começando a aprontar? Bora. A gente vai começar a fazer roteiros de turismo com dança, tá? Então vocês vão ter aqui, pelo meu lado, a especialidade da dança e pelo lado da Gláucia, a especialidade do turismo. Então a gente vai estar unindo essas forças e a gente vai estar promovendo eventos especiais para vocês, tá? A gente foi fluindo, foi brincando e a gente está com o Instagram, quem puder já seguir aí é @dancetravel, dancetravel. Eu botei Dance Travel Brasil para não ter problema aí. Sigam lá, a gente vai estar trazendo. Não quero dizer tudo, mas prepare-se. Prepare-se, né? É isso aí. Vamos só falar que vai ser uma coisa, vai ser bom, vai ser muito maravilhoso, vai ser incrível. Vai ser uma transformação, gente. Tem, né?
E eu acredito muito nisso, né? Tu também, né, Glaucia? Eu falo isso que, assim, te admiro muito, porque desde quando eu te conheci no Cruzeiro, eu vi que você é aquela pessoa que vai, que não só que vende a passagem, tá tudo bem, né? Para quem faz isso, a gente não consegue estar 100% em tudo que a gente faz, mas ela só vai lá, ela cuida da passagem, ela vai no Cruzeiro. Eu já vi ela resolvendo bronca. Eu pensei, meu Deus do céu, eu achava que ser da área do turismo era só a parte boa, né? E não, ela tá lá junto, se precisar. É uma segurança, é pegar pela mão, né? Eu tive um exemplo agora que eu fiz nesse cruzeiro para a Europa. O cruzeiro saía de Savona. Então eu fui uns dias antes para lá e fui sozinho. E aí aquela coisa, eu nunca quis me planejar, né? Aí aquela coisa, não vou me planejar, não sei o quê. Saí daqui, comprei passagem de transfer, tudo antes. E, gente, tinha muita dica que se eu tivesse falado com alguém do turismo, eu ia ter poupado tempo, dinheiro, né? Como um exemplo, por exemplo, eu comprei um transfer para sair de Malpensa, tá? Do aeroporto, para ir, eu acho que eu ia direto para Roma. Não, para Milão, para Milão. E o que aconteceu? Eu cheguei lá, fiz amizade com um paulista lá que trabalha com café, e a gente ficou conversando 3 horas e nada do ônibus do transfer vir. Olha só, né? Aí tivemos que pegar outro transporte, né? Mas imagina, poxa, eu tava sozinho, mas imagina se eu, sei lá, né, tô acompanhado, não se arrisca, gente, não vale a pena, não vale a pena, a não ser que tu queira passar por isso mesmo, né? Mas sai mais barato, tem muita dica, falar com a pessoa certa, né? E outra hora eu tenho que contar umas histórias engraçadas aí, que foi quando a gente tava, se alguém quiser saber, depois pergunta aí também, mas a gente vai fazendo uma live. Eu saindo de Savona, encontrei com o Cristóvão, né? E com a Carol no trem. Só que eu já tinha comprado o meu trem antes. Então meu trem era só pro final da tarde. Fiquei mofando. Vocês não sabem o que aconteceu, o perrengue que eu passei, assim. Eu Olha, tenho você que tem que contar contar. experiências aí depois, hein? Foi um micão, gente. Foi um micão, assim. Mas vocês vão dar muita risada, assim. Coisa muito de amador, assim, mas aquela coisa, né? Faz parte, a gente tá sempre aprendendo. É verdade. Ai, que bom. Fico feliz em E saber. Pode falar sobre isso. eu quero aproveitar essa live até o final e quero te perguntar o que tu acha que a dança, assim, modificou a tua vida? Porque apesar de tu já ter aí crescido com um bailarino do teu lado, não sei se chegou a dar algum estalo, assim, do que aconteceu de especial, mas o que tu diria que a dança te ajuda, assim, na tua vida? É uma pergunta. Então, a dança de salão, na verdade, eu gosto, né? Eu tenho também o viés aí para dança, né? Eu gosto muito. Eu entrei na dança de salão aos 17 anos, na dança do ventre aos 17 anos, por curiosidade. Então, foi antes do meu irmão entrar na dança. Faz 10 anos que tu dança a dança do ventre? Entendi. E eu sempre tive esse encantamento pela dança, né? Esse universo de dança, sempre gostei desde pequenininha. Então, assim, quando eu pude desenvolver, a dança de salão eu só não pude desenvolver porque eu comecei a trabalhar muito junto. Então, quando você trabalha muito, é um pouquinho mais, né? E eu entrei muito em outra área. Mas aí eu vou falar de dança em geral, mas é que a dança do ventre tem mais profundidade com o meu interno. Então, eu acho que com a dança eu consigo me sentir mais, eu me sinto mais forte, eu tenho uma motivação maior. Na pandemia eu não vi a hora de voltar a dançar presencial, porque isso ajuda muito né, na nossa mente, a gente desenvolver, a gente acreditar e saber que a gente tem um propósito de vida. A dança, ela tira a timidez, né? Eu também era uma pessoa tímida, né? Uma criatura tímida, e a dança, ela desenvolve, ela me inspira bastante, né? Eu acho lindo quem dança de salão, meu irmão, eu sou fã dele na dança. Então, a dança, eu acho que ela transforma, ela me transformou, né? Como uma mulher feminina, né? Como uma mulher que se posiciona. Eu acredito que a dança, ela tem esse poder de colocar a gente em uma posição, né? E não deixa de ser feminina, de ser mulher. E assim, ela é uma coisa que fica comigo no dia a dia, né? No meu trabalho, eu consigo, através da dança, ela me deixa mais tranquila para continuar, né? Eu acredito que a dança ela seja eu não sei dizer, mas assim, algo de Deus, é algo do universo que vem, né, como ferramenta para você desenvolver o seu corpo, a sua alma e a sua mente. Que incrível, isso arrepia, arrepia.
O pessoal compartilhando aqui, muito legal, falando sobre as transformações da dança. E a Jéssica Edges, ela diz que quer umas dicas de planejamento, como começar um roteiro. Passa teu telefone, vende o jabá agora. Gente, Tem então alguma posso dica falar? rápida para passar? Passe os contatos, gente. Sigam a Glaucia aí. Pode passar aí, arroba. A minha mensagem é que a gente não desiste dos sonhos, que o sonho é a última coisa no mundo, que a gente, né, assim, é algo que a gente não deve desistir. Os planos, eles têm que continuar, e agora é o momento de se planejar, não dá mais para não dá mais para sair viajando assim do nada. A gente precisa se planejar para fazer uma boa viagem, para conseguir viajar e se sentir realizada, né, com o que vai escolher. E para isso eu preciso de uma pessoa que tenha conhecimento, que pode te ajudar a planejar, né? E aí eu me coloco à disposição, né? Eu estou desenvolvendo, eu estou me reinventando, eu estou estudando bastante para conhecer mais a dança e o turismo, né? As viagens e o que vem por trás da viagem, né? Eu já tinha isso comigo já há um tempo e agora só reforço, né? Só persisto. E quem quiser falar comigo, eu tenho no Instagram, que é Glauco Viagens e Turismo. Estou aí com o Fabrício nessa nova proposta, né? Que a gente vai falar sobre isso depois. A gente vai estar sempre presente, trazendo novidades, né? E meu telefone, né? Depois eu posso escrever o telefone, mas eu sou de Cuiabá, para quem é de fora, eu sou de Cuiabá. Estou sempre aí em parceria com o Fabrício, a gente vai fazer roteiros diferentes, né? Com temas legais. E é isso, gente. Não desistam de sonhos. Sonhar é maravilhoso. Viajar. E se essas viagens fizer parte dos sonhos de vocês, nossa. Né? E eu falo muito, tem uma coisa que eu falo rapidinho, é que a gente fala assim, viajar tá caro, né? Hoje não existe mais, tá? Não tem esse negócio de caro e barato. Hoje existe a gente se planejar, se organizar, porque tudo dá certo. Hoje todo mundo está viajando, classe A, B, C, D, idoso, jovem, adulto, todo mundo está querendo viajar. Então não tem esse negócio de caro, não existe mais. Né? Existe esse planejamento. Viajar é um investimento, né? O pessoal que comenta aí é se redescobrir, é tu perceber, tu cair algumas fichas. Às vezes a gente precisa sair para longe e ver que, peraí, né? Eu tenho uma amiga que tirou um tempo no serviço, aí conseguiu muitos dias, vender o carro, foi viajar. Ela disse: Nossa, gente, quando eu cheguei na Europa, que eu tava lá, eu me dei conta que eu tava sozinho, que o que eu mais queria era só ter meus amigos por perto, assim. Então, às vezes a gente acha que o viajar é a saída, né? E não, você começa a se dar conta dessas questões, né? Eu adoro nas viagens, adoro, assim, ficar parado, sentado num lugar, curtindo. Acrescenta um monte, assim, me faz refletir muito, muito mesmo. E eu vou repetir, então, o teu, o teu Insta aqui é @GlauciaViagensTurismo. Então sigam a Glaucia, me sigam aí, @Fabrício Alves Dancer, sigam @Dance Travel Brasil, que vamos se comprometer então. Vamos fazer uns posts e vamos botar lá umas dicas de como iniciar um roteiro. A gente vai passar, vamos passar bastante conteúdo sobre essas possibilidades de dança, de dicas de cruzeiros, os eventos que a gente vai organizar também. Só ficar ligadinho. Sim, com certeza. Agora é não parar mais, né? Não para mais, não para. Imagina, 2 geminianos que eram tímidos, começaram a dançar, começaram a falar, agora não vai faltar live, não vai faltar viagem, não vai faltar experiência, né? Gostaria de falar aí que eu organizo um evento em Porto Alegre, que é o Tango Sur, que eu normalmente faço em setembro, né? E já teve pessoal de Cuiabá para prestigiar o evento. Então a gente vai fazer esse evento também vai fazer por outros lugares do Brasil aí e vai ter outras propostas. Legal, muito bem. Quer Está deixar um incluso nessas propostas aí de viagem. Sim. Quer deixar alguma mensagem extra para o pessoal? Você falou muito a questão dos sonhos, assim, da gente não desistir dos sonhos, e eu acredito muito nisso também. A mensagem é que vocês que estão aí,
assistam a próxima live, a gente vai trazer aí um novo desenho de uma viagem incrível, né? Uma viagem, um passeio, uma experiência muito diferente, né? E é o que a gente está esperando do ser humano. A gente vai estar trazendo isso com muito carinho, com muito amor. Quando o Fabrício me falou dessa ideia, dessa proposta, e quando a gente já quer colocar todo mundo, a gente quer que todo mundo participe, que a gente já começa a sentir preenchido, vai ser algo muito gostoso. Então, assim, a minha mensagem é que vocês na próxima live estejam presentes, que vocês vão, a gente vai contar tudo para vocês sobre isso. Já pode falar alguma coisa, a Glaucia também sempre está estudando, gente, e Glaucia, você já pode falar alguma coisa sobre esse novo curso que tu tá fazendo, ou fica... Pode falar, Quer falar é um termo muito chique que eu nem decorei aqui. Travel Design? Travel Designer. Então, se você que está aí na live, Emotion Travel Designer. Se você não ouviu ainda esse termo, eu nunca tinha escutado, prepare-se que vai ser forte, vai ser intenso, gente, vai ser intenso. E quem quiser também sugerir algum tema para a próxima live, a gente vai vendo como a gente pode ajudar as pessoas, dando essas dicas de viagens, dando alguma dica de dança também, quem quiser, fique à vontade. Deixo meu beijo grande a todos vocês, desejando uma sexta-feira maravilhosa, um final de semana maravilhoso. Estava falando sobre o sonho da gente não desistir, e enquanto a gente não desiste, a gente não é derrotado, a gente não perde. É seguir lutando, é seguir com fé, orar e vigiar, né? Tentando fazer de tudo para a alegria tá acima de tudo, tá nessa vibração. Tudo é vibração, gente, isso não é holístico, isso é comprovado, né? Mantenha uma vibração alta, faço de tudo. Não é fácil, gente. Eu fico triste, fico maluco dentro de casa, fico maluco. Mas medita, dança, já imagina, olha só, fecha os olhos agora e se imagina já assim viajando para onde você quer conhecer, onde você sonha, sabe? Olha que prazer que isso dá, né? Quem tava falando ali gosta de gastronomia, fecha o olho, imagina, sei lá, aquele sorvetinho com aquela calda de chocolate, né? Então a gente mentalizar é super importante, gente. Então a gente pode ser feliz, deve, merece ser feliz. E vou dar um spoiler aqui que do nosso evento, que a gente vai fazer um evento assim pra gente despertar, transcender, assim, e se dar conta de pequenas coisas. Não é verdade? Bom, eu também quero agradecer, Fabrício, obrigado por você ter me convidado. Foi muito legal, estava já segurando para não ir, agora eu tô aqui, então agradeço de coração, gratidão mesmo, poder estar nesse movimento com você, só me faz me sentir mais feliz. Agradeço a quem está aí, né, quem me apoia bastante. Eu, assim, o Fabrício fala orar e vigiar, né, que é a gente orar, é a gente pensar positivo e vigiar os nossos pensamentos. E outra coisa que a gente tem que saber, que eu li isso, uma colega que publicou no Face, a gente viver um dia de cada vez. Então a gente precisa viver esse um dia de cada vez muito bem vivido, né? Então eu acho que hoje a sexta-feira foi uma sexta-feira gostosa, intensa. Agradecer todos os dias quando acordar, né? Agradecer a Deus por estarmos aqui. E é isso. Boa sexta-feira para todo mundo também. E esperem as novidades, né? Despertem! Sim. Prepare-se, gente. Então, aquele boa noite, tenha uma noite maravilhosa, sonhe com essas coisas boas, que é dançar, que é viajar, que é estar com a pessoa que a gente ama, né? Que é estar entre amigos. Vibrem isso, guardem isso no coração de vocês. E deixo aquele beijo grande, aquele meu muito obrigado pra ti, Glaucia. E um beijão especial aí tô morando em Curitiba hoje, um beijão especial pro pessoal do Sul, pro pessoal de Cuiabá aí também, onde a gente passa, a gente faz essas amizades que ficam eternizadas aí nos nossos corações aí. Acho que é o que a gente leva da vida, né? São essas experiências mesmo, né? Não vai ir minha roupa, não vai ir meu celular, né?
Não vai nem meu smoking daquela noite de gala. Que pena. E aquele beijo grande para vocês, então. Beijão, então. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.